Agora nós vamos começar o módulo de estratégia de marketing digital e como a gente usa muito aqui na Friends Lab, como a gente usa com a maioria dos nossos clientes, nós vamos focar em inbound marketing. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito veio do Hellinger, que hoje ele é CEO da HubSpot, e ele trouxe esse conceito para o marketing, que se chama inbound marketing, que na tradução literal é marketing de atração, né? E a gente adapta aqui no Brasil, alguns chamam de novo marketing, enfim. Tem algumas variações dependendo das escolas que se estudam, né, do inbound marketing. Hoje a gente vai trazer um cenário global para vocês entenderem o que é a conceituação e como vocês podem aplicar para o negócio de vocês, tá? Enquanto isso, eu vou compartilhar minha tela, vocês vão ver daqui para frente a tela e minha miniatura pequenininha e a gente segue com a apresentação. Bom, o inbound marketing, diferente do marketing e da publicidade tradicional, ele atrai ao invés de interromper, né? O foco dele é totalmente na melhoria do negócio e não na captação direta dos clientes. O que quer dizer isso, né? Nós vamos preocupar muito mais em atrair, em entregar conteúdo de valor para depois, obviamente, a gente entrar num processo de venda. A gente sai daquele processo interruptivo, né, que é da publicidade tradicional, e sim para ter a informação para quem precisa e para quem quer o tipo de informação que você possa integrar, que você possa entregar, obviamente, naquele setor que você atua. Apesar dele não ter um foco direto na venda, ele acaba que o inbound marketing ele atrai os seus potenciais clientes com os conteúdos ricos e de relevância que você entrega ao longo do seu marketing de conteúdo. A gente usa muito uma frase aqui para exemplificar o que é o inbound marketing, que é uma frase que todo mundo deve conhecer, que fala: o segredo não é correr atrás das borboletas, e sim cuidar do seu jardim para que elas venham até você. Isso é uma das frases que mais representa, na minha opinião, e que a gente usa muito aqui na Friends Lab, o conceito de inbound marketing. A gente separa ele aqui na Friends Lab em 3 pilares, tá? Em marketing de conteúdo, em tráfego e em mídias sociais. Algumas escolas colocam marketing de conteúdo, SEO e mídias sociais. Porém, a gente aprendeu aqui na prática que trabalhar o inbound marketing, principalmente para quem está começando o negócio, e não usar o tráfego pago, né, acaba que, se usar só o orgânico, acaba que isso pode fazer com que o resultado venha em um prazo maior, o que não é interessante para alguns tipos de negócio. O negócio pode, inclusive, acabar nesse período antes de trazer tração e trazer audiência para o negócio, tá? Então, vamos explicar um pouco de cada um, principalmente o marketing de conteúdo. O que quer dizer o marketing de conteúdo? Basicamente, é entregar valor para a sua audiência, ensinar e educar a sua audiência de acordo com a etapa que aquele lead esteja no funil, para que você entregue sempre algo de valor e essa pessoa se torne um possível cliente no futuro. Então, temos que trabalhar aí 3 pilares, tá? Um pilar de desenvolvimento de autoridade, desenvolvimento de audiência e entrega de conteúdo rico para essas pessoas. Esses 3 andando junto, obviamente você vai ter um alcance muito maior. Aí você fala: Matheus, como que eu faço marketing de conteúdo? Mais para frente a gente vai explicar, mas basicamente é sempre entregar conteúdos de valor para aquele setor que você atua, e nem sempre isso é falar da empresa, mas em formatos de blog posts, em formato de vídeo, em formato de canais em mídias sociais, etc. Todos esses tipos de canais, e mais para frente a gente vai passar como que seria isso tudo integrado no conceito de inbound marketing. Tráfego. A gente separa tráfego aqui em 2 vertentes, tá? Uma é SEO e a outra é tráfego pago. SEO. O que é SEO? Search Engine Optimization. Qual que é a tradução literal? É a otimização de mecanismo de busca. Hoje a gente sabe que o principal mecanismo de busca da internet se chama Google. Tem até uma piada que eles falam que o melhor lugar para se esconder um corpo é na 2ª página do Google, que ninguém vai te achar.
Então é muito importante que você esteja no Google e principalmente nos primeiros lugares no Google. E aí como que se consegue isso? Otimizando toda a sua estratégia para esses mecanismos de buscas. Mas, Matheus, tem outros mecanismos? Sim. Temos que considerar quase uma totalidade para o Google, porque a gente está falando em torno de 95% das buscas são no Google, tá? Os outros 3% acontece no YouTube e os outros 2% no Bing. Não sei se vocês conhecem, o Bing é um buscador da Microsoft, geralmente vem junto com o Internet Explorer, que quase 100% das palavras buscadas no Bing são Google, ou então relativas ao negócio da Google, para sair de um buscador e ir para o outro e pesquisar o que realmente se interessa. Tá? Então, a gente acaba que em tráfego orgânico, né, em SEO, tráfego orgânico, a gente trabalha muito com Google e com as diretrizes que o Google coloca no seu algoritmo de busca. Tá? E aí, a gente usando uma lógica, comparando o tráfego pago do SEO, é como se fosse, né, no SEO, a gente construir uma casa, tá? A gente vai construir uma casa começando pela base, começando pelo que a gente dá conta, depois reformando ela, etc. e tal. E o tráfego pago seria uma casa de aluguel. Então, o aluguel, enquanto você estiver pagando, você vai estar morando naquela casa, ela vai ser sua. Quando você parar de pagar, ela já não é mais sua. Então, a gente acredita que o ideal realmente é usar essas duas estratégias. Então, estar nas duas casas. Enquanto você aluga uma casa, você constrói outra, né, que vai te gerar mais reputação, vai te gerar mais autoridade e mais segurança, principalmente a longo prazo, porque a reputação ela sempre vai se solidificar no que diz respeito a mecanismos de busca e realmente ela vai fazer com que você seja visto muito mais e sem você pagar, entre aspas. Só que, lembrando, estratégia de SEO, de tráfego orgânico, é uma estratégia de médio, longo prazo. Estratégia de mídia paga é curto prazo. Matheus, o que é mídia paga? Então vamos lá. Mídia paga são todos os canais que você utiliza através de patrocínio, através de anúncios, você traz o tráfego para onde você deseja. Então vamos supor, hoje a gente conhece muito o Google AdWords, é um dos canais de mídia paga do Google que a gente consegue anunciar para que as pessoas, quando buscar determinada coisa, ela tenha um resultado do que a gente colocou ali para alugar aquele espaço. Tá? Tem o Facebook Ads, o Instagram Ads, YouTube Ads, enfim, tem vários canais que a gente pode hoje anunciar e trazer esse tráfego para a gente. Então, basicamente, são esses dois no quesito tráfego, né, SEO e tráfego pago. Mais para frente, igual eu falei, nós vamos falar um pouco mais disso aplicado à teoria de inbound marketing. Lembrando que todo o material que vocês precisarem de apoio vai ter aqui no link para vocês complementarem, mas saber como fazer isso na prática de fato. Tá? E um outro quesito são as mídias sociais. Ou seja, a mídia social é um dos principais canais para se promover conteúdos. Tá? O que acontece muito de alguns empresários que chegam aqui na Friends Lab acharem que um canal da mídia social representa todo o marketing digital dele. Então, às vezes, paga alguém para administrar o Facebook, postar algumas frases, etc. Acaba que isso não traz uma conversão adequada para ele, tá? Traz um branding, traz uma visibilidade, mas não traz uma conversão adequada porque é um canal pequeno no que diz respeito a um canal muito mais completo, igual a gente está explicando aqui, para uma estratégia de inbound marketing, tá? Então é importante estar em todas muito bem alinhadas. E as mídias sociais, como sabem, as mais usadas aqui no Brasil, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, entre outras, tá? Ficando nessas como as principais, e vai variar muito de um estudo para saber onde que a sua persona está, conforme a gente fez anteriormente, saber onde ela está e quais mídias ela vai mais consumir. Alguns dados importantes são que 60% da decisão de compra já foi tomada quando o cliente fala com um vendedor. E geralmente 62% no que se refere a marketing de conteúdo gera 3 vezes mais leads que o tradicional marketing, o outbound, né? E custa bem menos. 44% das pessoas que compram online começaram um processo através de uma ferramenta de busca, por isso a importância do SEO, que a gente falou anteriormente, e 79% dos leads de marketing nunca chegam a fechar vendas. A falta de nutrição é a causa mais comum para essa performance baixa.
Então, se investir só em tráfego pago, obviamente corre muito risco de perder esse lead que chega lá, e você não consegue nutri-lo e não consegue tê-lo para realmente nutrir ele para que você faça o processo e a conversão de venda com aquele lead. Lead é um conceito, não sei se é tranquilo para vocês, mas é um conceito em que a pessoa, ao acessar qualquer tipo de material, qualquer tipo de coisa que você vai prover para ela, ela opta por te passar algo em troca, geralmente nome, e-mail e alguns dados, e a partir daí ela entra para uma base. Tá? E aí você começa a relacionar com ela e faz esse processo de nutrição. É importante saber que a audiência, estando nas redes sociais, é um canal muito bom de divulgação, porém é uma audiência que não é pertencente ao seu negócio. Todo o tráfego dela, ela vai para uma rede social, né? E obviamente a gente fica na mão dessas redes sociais. Por quê? Se o Facebook, por exemplo, mudar um algoritmo, né, de alcance das publicações, o nosso negócio pode ser comprometido assim, né? Ou então o Mark Zuckerberg acorda e fala, opa, quero cancelar minhas empresas ou acabar com todas elas. A maioria dos empresários aqui no Brasil vai ficar desesperado, porque acabaria Instagram, Facebook e WhatsApp. Então você imagina a grande perda que seria isso. Então a tendência e o ideal, tá, é que a gente sempre tire essa audiência das mídias e de qualquer outro canal que você tenha e transforme em uma base própria, né? O que a gente chama de base de lead. Se você tem uma base de lead, ela é sua, você consegue relacionar com ela. Você fala, Matheus, mas beleza, como que eu vou administrar essa base de lead? Depois a gente vai explicar um pouco mais, que é isso, existem algumas ferramentas para isso, mas vamos continuar ainda na conceituação até a gente chegar lá. Um fator principal no inbound marketing é a jornada de compra. O que é a jornada de compra? A jornada de compra é todo o caminho que a sua persona vai percorrer, tá, ao longo do seu trabalho, desde quando ela entrou em topo de funil, entrou para algum conteúdo superficial, até ela entrar no processo de venda. Tá? Isso a gente chama de jornada de compra. A jornada que a sua persona vai relacionar com a sua marca, né, desde ela ser visita, virar um lead, depois virar uma oportunidade, depois virar um cliente. Como que a gente vai fazer ela passar por esse processo? E a gente considera um funil aqui em 4 etapas, tá? A primeira etapa, ela é a aprendizagem e descoberta. É aquele momento que é a primeira vez que o lead vai estar em contato com os seus conteúdos. É interessante mostrar que você fala a mesma língua que aquela persona, tá? Então, obviamente, esse conteúdo topo de funil, ele vai ser um conteúdo de atração. Então, quanto mais tráfego você atrair para os seus canais, mais chance de você ter mais leads e ter mais oportunidades, mais vendas vai acontecer, tá? Então, os conteúdos topos de funil são conteúdos que vai te ajudar muito com ranqueamento para trazer tráfego para o seu site, para o seu blog e, obviamente, trazendo esse tráfego, nós vamos ter que ter um jeito de converter essa visita em um lead. Como que faz isso, Matheus? Geralmente entregando um material de valor, um conteúdo rico, por exemplo, um e-book, né? Você faz um e-book, por exemplo, aqui na Friends Lab, a gente ajuda os nossos clientes a alavancarem ou criarem negócios através de estratégias de empreendedorismo e estratégias digitais. Aqui na Friends Lab, por exemplo, a nossa persona, que é um pequeno, médio empresário, ou que está criando um negócio, ou que está alavancando o negócio, geralmente nos procura em termos de conteúdo para conteúdos topo de funil. No final, a gente vai ajudar ela a alavancar e criar esse negócio através de estratégias empreendedoras e estratégias digitais. Mas geralmente os conteúdos que a gente tem mais tráfego são conteúdos no nosso blog que ensina ele a criar um modelo de negócio, que ensina ele a organizar um fluxo de caixa, como ele diferenciar as finanças pessoais das finanças empresariais, entre outros conteúdos topo de funil. Trazendo esse tráfego, a gente oferece materiais
ricos que vão fazer com que ele entre na nossa base. Entrou na nossa base, a gente vai continuar, primeiramente, entregando conteúdo de aprendizagem e descoberta para ele, que é igual eu falei, a primeira vez que ele vai ter contato mais perto com o seu conteúdo. Depois, ele vai passar por uma etapa de reconhecimento de problema, que a gente vai falar dos problemas do dia a dia dessa persona, né, e o que ela considera um desafio. Porque aí ela vai reconhecer que ela tem um problema em mãos. Depois a gente entra para uma etapa que a gente chama de consideração de solução, que na consideração é como ela pode solucionar o desafio dela, falado no conteúdo anterior, e como ela poderia ser beneficiada pelo segmento do seu produto, do que você oferece. E depois a intenção ainda nessa etapa de consideração da solução, que nós vamos falar um pouquinho de como o seu produto ajuda a persona a vencer aqueles desafios e aqueles obstáculos, mas veja bem, ainda sem falar muito da empresa, tá? A gente vai colocar como algumas possíveis soluções, inclusive da sua empresa, do seu produto, e depois a gente entra com a decisão de compra. A gente fala, agora sim, vamos falar do negócio. Né? Existe um diferencial? Quais são as qualidades do produto que você oferece? Você consegue colocar algumas promoções, algumas ofertas, algumas degustações, uma assinatura grátis em tantos dias, né? Principalmente no Summer Play, como você vai trabalhar com assinaturas, como que você consegue colocar a questão de dar uma degustação para essa pessoa, alguns conteúdos free, para que ela deguste o seu produto e depois a gente convença ela a comprar. De uma forma genérica, eu vou dar um exemplo aqui de uma dor de garganta. Eu uso muito esse exemplo. Geralmente a pessoa está com dor de garganta, a primeira coisa, se ela não sabe o caminho, ela vai procurar no Google e fala, poxa, dor de garganta. E aí a gente vai falar, um conteúdo topo de funil de aprendizagem descoberta seria quando começou a dor de garganta, um contexto histórico da dor de garganta, quais são os tipos, etc. e tal. Depois a gente passaria ela para um reconhecimento do problema, que a gente colocaria, olha, veja os tipos de dor de garganta e qual que se encaixa no seu. Então eu posso ter uma dor de garganta que eu peguei um sereno, comecei a espirrar, uma dor de garganta de gripe, uma dor de garganta que o meu amigo do lado do trabalho espirrou do meu lado e eu comecei também a ficar com ela, ou uma porque eu gritei muito. E aí você fala dos tipos, a pessoa vai reconhecer qual que é o problema dela, e depois vai fazer o quê? Considerar uma solução. Então, suponhamos que a minha seja porque meu amigo de trabalho espirrou do meu lado. Qual solução que eu tenho para isso? Bom, eu tenho uma solução que eu posso gargarejar, por exemplo, gente, é metafórico isso, tá? Gargarejar um vinagre com sal, que minha avó faz, ou eu posso, por exemplo, tomar própolis, eu posso procurar um médico especializado, e aí vou conduzir esse cara para a decisão de compra. Vou chegar, olha, porque conheça a clínica Doutor Garganta, que é especialista em dores de garganta de pessoas que espirraram do seu lado, que vai te atender em X horas, vai te dar a primeira avaliação grátis, enquanto você não é consultado, você vai ter uma avaliação grátis que vai te atender em tanto tempo e vai resolver essa dor de garganta de tal forma. E aí você tem uma opção de agendar um horário, agenda o horário, consegue ir 24 horas e por aí você já vai, converteu, a pessoa vai e vira cliente da clínica do dor de garganta, sempre tiver dor de garganta vai recorrer a ele. Um exemplo metafórico para explicar esse funil. Mas ainda deve estar a dúvida assim, Matheus, como eu vou operacionalizar isso tudo, né? Como eu vejo quem foi passando de uma etapa para outra, quais conteúdos baixaram, etc. e tal. Isso tudo é necessário usar uma plataforma de automação de marketing. Nessa plataforma você consegue conduzir e ver a vida desse lead desde quando ela entrou na sua base, quais conteúdos ela consumiu, quais conteúdos ela baixou, quais páginas ela visitou, qual etapa do funil que ela está, qual e-mail que ela abriu, qual que não abriu, enfim, você consegue ver todo o funcionamento dela na sua base e através de uma automação fazer com que ela percorra esses pontos até chegar num processo que você oferece o seu produto. Ah, Matheus, mas é comum assim a pessoa seguir direitinho? Não.
O lead não é um robô, tá, gente? Ele pode chegar, conteúdo topo de funil, já levantar a mão, falar, opa, tô querendo esse produto, vou comprá-lo e já comprar direto, como pode ir pelo conteúdo fundo de funil, depois ir para o topo, etc e tal. É bem relativo isso, tá? Aí você fala, poxa, mas eu vou ter que, sei lá, tô com 50 mil leads aqui na minha base, eu vou ter que olhar um por um? Também não. As ferramentas hoje conseguem colocar o que a gente chama de lead scoring. Você consegue colocar pontuações para as pessoas que relacionam com você, tá? E com seus conteúdos. Por exemplo, se fulano visitou essa página, baixou esse conteúdo, esse fulano já está apto ao comercial entrar em contato ou a receber um e-mail automatizado de oferta, né, da decisão de compra ali no final do funil. Então isso a plataforma vai fazer. Trazendo para vocês um pouco de como era o processo de compra antes da internet e depois da internet. Antes da internet, o processo de compra ele era logo após o aprendizado e descoberta. Naquele momento entre aprendizado, descoberta e reconhecimento do problema, você já decidia o que comprar. Por exemplo, um carro. Um carro, antigamente, você tinha que ter um desejo para olhou, gostou daquele modelo, aprendeu um pouco sobre ele e já ia na concessionária e tinha que escutar o vendedor falando sobre ele e decidir se comprava ou não, um pouco no escuro, sem saber quais seriam os impactos de comprá-lo, né? E principalmente as questões de durabilidade, manutenção, etc. e tal, eu tomava a decisão ali. Com a entrada da internet e cada vez mais esse poder saindo das marcas e indo para o consumidor, né, as pessoas hoje conseguem muito mais tomar a decisão de compra entre consideração de solução e a decisão de compra, aquelas duas últimas etapas do funil. Por exemplo, o carro agora você escolhe qual concessionária, talvez mais perto da sua casa, alguma que você tenha uma identificação, ainda que pouca, mas para já efetivar a compra, você já vai com a decisão quase que tomada. A única coisa que você tem que resolver são condições de pagamento. Chegando lá, você já sabe qual que vai ser os problemas técnicos que você pode ter, já sabe média de consumo, esse carro já foi testado, já foi publicado em revistas, blogs, portais, com a quantidade de quilometragem alta, você já sabe qual que é o seu custo com manutenção, enfim. Sua decisão de compra já é muito mais fundamentada e são fatores que vão te ajudar a decidir quando você pesquisar, principalmente em Google, para ver concessionária, ou pesquisar sobre aquele carro e achar um conteúdo legal de determinada revendedora. Então, hoje, basicamente, sua compra ela é no fundo de funil. Então, se ela é no fundo de funil, você tem que ter essas 3 etapas antes da decisão de compra, que é a consideração de solução, reconhecimento do problema e aprendizado descoberta, muito bem feita para que você perca menos ali no fundo de funil. Você atrai mais tráfego, você atrai mais lead, mais oportunidade e mais cliente. Qual que é a metodologia utilizada no inbound marketing? Ela é dividida também em 4 etapas. Como a gente falou no funil, essa parte da metodologia ela também são 4 etapas, que ela basicamente se resume em atrair, converter, vender e fidelizar. Como que você atrai visitantes para a sua página? Então, você vai atrair visitantes, tá? Você vai atrair com frequência e volume de conteúdo. Então, é importante você ter recorrência de conteúdo. O seu conteúdo ele é bom quando ele responde à dúvida de alguém. Ele tem que ser importante para aquela pessoa no momento em que ela precisa e busca sobre aquilo. Não é o melhor conteúdo não é o esteticamente mais bonito, a foto mais bonita, etc e tal. Não, ele é o que entrega mais valor naquele momento que a pessoa precisa, tá? Então, tendo essa recorrência de conteúdo, obviamente você vai precisar divulgá-lo. E aí você vai divulgá-lo com as promoções nas redes sociais. Um terceiro ponto ainda da atração de visita, você vai ter que otimizar os seus conteúdos para uma pesquisa de palavras-chave topo de funil, lembrando o SEO, tá? Você tem que ter palavras-chave de volumes de buscas que vai interessar para o seu negócio. Exemplo, como eu vou ranquear para, sei lá, um salão de beleza. Então tem que ser salão de beleza em Belo Horizonte. É uma palavra-chave que é fundo de funil, que as pessoas vão buscar e as que buscarem já estão, obviamente, querendo algo relacionado ao seu trabalho. E foco nas dúvidas, principalmente nos anseios
nas dúvidas, nos anseios da sua persona. Então, seu conteúdo tem que ser focado extremamente na dor daquela persona e como que você vai solucioná-lo. Então, sempre é importante usar como os canais de mídias sociais, otimização para mecanismo de busca, blog, e-mail marketing, entre outros, tá? Então, eu atraí esse visitante. Qual que é o próximo passo? Convertê-lo em lead. Nesse momento, ele vai sair dos canais que você usa e vai entrar na sua base de lead. Como você consegue isso? Pensando sempre uma experiência focada em conversão. Então, a partir de hoje, a gente brinca com os nossos clientes aqui, que se eles conhecerem alguém, já pede e-mail. Então, o principal foco vai ser desenvolver uma lista e uma base de e-mail para que você consiga relacionar com essa base, tá? É um dos principais pontos aí no inbound marketing. E-mail ainda é um dos canais mais eficientes para venda e para nutrição de lead. Então, pense muito em construir sua base de e-mail. Você vai construir essa base focada na experiência em conversão. O que é isso? Você ter uma captura no seu blog, você oferecer materiais ricos, que a pessoa vai entrar numa landing page, numa página de captura, e colocar os dados para baixar aquele material, tá? E depois você vai conseguir segmentar a sua relação com ela. E depois de capturar, né, converter ela em lead, você, com a experiência focada em conversão, assim que você captura ela em lead, você vai conduzir pelo funil que a gente apresentou anteriormente, né, seguindo aquelas 4 etapas, de uma forma automatizada, utilizando uma plataforma que possa te operacionalizar isso de uma forma automática, desde e-mail marketing, publicação em rede social, automação no funil, né, enfim, tudo isso que a gente está falando até agora. E obviamente você vai conseguir essa conversão com materiais ricos, tá? Quais ferramentas você pode usar? As CTAs, que a gente chama de Call to Action, que é sempre chamar a pessoa para uma ação, seja num post, seja um botão na sua home, né? Aqueles botões clicáveis na sua home, no seu blog, enfim, sempre ter uma Call to Action. No próprio e-mail também, você pode pôr um link, que a gente chama isso de Call to Action. As landing pages, que são essas páginas de captura, tá? Formulários, então, por exemplo, você tem lá na sua home um formulário para alguém que quer começar a receber um conteúdo, ou alguém que quer uma simulação de alguma coisa, etc e tal, ou baixar uma planilha, enfim, você consegue ter isso em formulários e operacionalizando isso tudo na automação. Então a pessoa, vamos lá, recapitulando, você atraiu visitante através dos seus conteúdos, né, nas mídias sociais, no blog, e-mail marketing, etc. Você vai tentar convertê-los em leads, com a experiência focada em conversão, com a condução, obviamente, no funil que a gente falou. Então, ele virou um lead, entrou na sua base, você conduz ele para o funil, entrega sempre um material rico, sempre com call to actions, landing pages, formulários, entre outros. E depois, seu foco é vender. Ele, obviamente, se atraiu o visitante, converteu em lead, agora você vai vender para clientes. E aí, você tem que definir muito bem qual que é a sua conversão chave. Vamos supor então que você tem um modelo de assinatura de um conteúdo, um Netflix pessoal. Então você tem o Netflix da sua empresa. Sua definição da conversão chave vai ser um trial ou uma degustação daquele produto. Então você vai entregar um conteúdo grátis ou uns dias grátis para usar a plataforma para depois essa pessoa continuar com o seu produto, mas sempre entregando algo de valor, tá? O inbound marketing do início ao fim é entregar valor e conteúdo rico para sua audiência. Então, se você tem esse Netflix pessoal, coloque um trial, uma degustação, para que realmente essa pessoa entre lá e converta em vir um cliente na sua base. E principalmente aqui você vai usar muitos conteúdos também de cases de sucesso, promoções, né, estratégias de crescimento, de growth hacking, por exemplo, como indicar para um amigo e ter um desconto na sua, enfim, algumas estratégias desse tipo, testemunhos de clientes, etc e tal. Aí é importante você ter uma ferramenta de CRM, né, que vai fazer com que você relacione com os seus clientes, tá? Importante, então vamos lá, atrair visitante, convertir em lead, vendi para cliente. Agora não acabou o nosso trabalho. Nosso trabalho agora vai ser fidelizar
embaixadores. Então você tem que tornar esses clientes embaixadores da sua marca, do seu produto. Continuando o Netflix pessoal, e o que o Netflix de verdade faz muito é tornar a audiência toda embaixadora do próprio Netflix. Como que faz isso? Fazendo com que uma comunicação humanizada, bem pessoalizada, as pessoas tenham orgulho de assistir Netflix. Netflix não é um produto, Netflix é um estado, né? As pessoas, sábado, falam, olha, meu sábado, eu e o meu Netflix, né? Eu morro de amor por esse Netflix. Então, Netflix virou um estado, saiu de ser um produto, agora é um estado, né? Inclusive até emocional, né? Então, otimizar o uso desse conteúdo para criar evangelistas. Então, como que você faz com que a sua audiência extraia o melhor do seu produto enquanto ela for cliente? Então, não esquecer dela é uma ferramenta muito importante. Você tem que lembrar dela o tempo todo e fazer com que ela continue em sua base o tempo todo. O que a gente chama aqui de Customer Success, que são uma série de estratégias que faz com que você garanta que o seu cliente utilize o melhor do que você provê para ele, do que você provém para ele. Use sempre cases de sucesso. Então, chame esses clientes que realmente são embaixadores para gravar os cases, para ser o material que vai fazer com que você converta novos clientes e mantenha sempre relacionamento a longo prazo. Pense em relacionamento a longo prazo. Ah, Matheus, o cara pediu cancelamento do meu Netflix pessoal. Cara, tudo bem, pediu cancelamento? Não deixe de cancelar, mas explique para ele que você está triste com isso, entenda o motivo por qual ele está saindo, se há alguma coisa para se fazer e se pode continuar relacionando com ele mesmo que ele não seja cliente. Isso pode ser uma boa estratégia para você. Então, resumindo, atrai visitante, converte lead, vende para cliente, fidelize embaixadores. Matheus, como eu faço esse processo todo? Igual eu falei, existem plataformas que fazem com que você consiga, de fato, fazer todo esse processo automatizado. Eu vou deixar um material rico aqui para vocês, vocês vão entender melhor e também, se vocês precisarem, a gente tem canal livre, contato aberto para falar sobre isso. Então, resumindo, o inbound marketing, o marketing antigo é como se fosse o Rambo, que sai com a metralhadora, atirando em todo mundo, às vezes atira, acerta até gente da sua própria seu próprio exército e tal, mas sai atirando em todo mundo, enquanto a gente passa para o inbound marketing, que é como se fosse um sniper, né? Aquele atirador de elite que vai atirar uma vez para acertar o alvo uma vez. Essa é uma analogia que a gente faz para o inbound marketing. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.